Pessoal do CIEJA, bom dia, tudo bem? Agora esse vídeo é o de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre efeito estufa, tá bom? Então não esqueçam de registrar no caderno e dar o ok aqui no grupo, combinado? Vamos lá. Então nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre o efeito estufa e junto com isso nós vamos usar o trilha de aprendizagem, páginas 122 e 123. Tem uma parte que vocês podem registrar no caderno mesmo, e aí quem tiver a apostila é só procurar essas páginas para registrar o restante, tá bom? Não esqueçam de dar o ok no final. Então a gente começa falando um pouquinho do efeito estufa. O efeito estufa é um processo importante para a Terra. Então ele já existia e ele tem que acontecer. Se ele não existisse, a temperatura da Terra seria em torno dos menos 18 graus. Então, seria muito frio. Por causa do efeito estufa, a gente mantém a temperatura da Terra em 14 graus, o que torna o nosso planeta habitável. Então, o efeito estufa, ele existe e ele é bom para manter essa temperatura da Terra. O que acontece no efeito estufa? No efeito estufa, os raios solares que atingem a atmosfera interagem com gases que estão ali presentes. Então, vem os raios solares e fica ali conversando com os gases que tem na atmosfera. Quais são esses gases, né? Eu coloquei aqui os principais. O gás carbônico, que é o CO2, e o CH4, que é o metano. Então, veio o raio solar e ficou aqui conversando com esses gases. Quando acontece essa interação entre a luz solar e os gases do efeito estufa, o efeito estufa absorve. Então, ele pega a radiação solar que ele precisa para esquentar a Terra. Lembra que aqui, ó, o efeito estufa, ele deixa 14 graus e não menos 18 graus, como seria se não tivesse. Então, ele pega a luz, a radiação solar, né? Absorve, deixa na Terra e nos oceanos e devolve para a atmosfera uma radiação infravermelha, que é uma radiação que não é boa para o nosso planeta, né? Que é mais conhecido como calor. Mas quando temos muitos gases, eles impedem que essa irradiação volte. Entendeu? Então, por exemplo, ela vem, fazia o trabalho dela aqui e ao invés de só aquecer e voltar, ela continua agindo no nosso planeta, certo? Fazendo com que a Terra fique mais aquecida. Por que aumenta esses gases do efeito estufa? Por causa de diversas atividades que acontecem. Então, por exemplo, quando se coloca fertilizantes para adubar a terra, no transporte, por causa do uso de gasolina, como o lixo é tratado, às vezes tem um depósito onde se jogam os lixos, ali são produzidos gases que vai para a atmosfera. O desmatamento também, em alguns processos de produção, quando a gente produz cimento, alumínio, ferro, entre outros. Tudo isso libera gases que vai para a atmosfera. Então, o Sol vinha e o que tinha de gases na atmosfera absorvia o que precisava e devolvia. Só que agora, como a gente tem muita produção do CO2 e do metano também, que são os principais, acaba absorvendo mais calor e esquentando mais a Terra. Então, com isso, o que a gente tem? Aquecimento global, enchentes, mudanças climáticas, a gente vê essas mudanças no dia a dia. Semana retrasada, a gente estava com calor de 35 graus. E hoje, nós estamos com a temperatura de 18, 19 graus. Então, as mudanças acontecem muito rápido. E é justamente por causa desse processo do efeito estufa, certo? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Para melhorar os gases da camada do efeito estufa, a gente precisa
ter uma energia limpa. O que é uma energia limpa? É quando eu uso hidráulica, quando eu uso aquela energia eólica, que são dos ventos, quando eu uso energia solar. Então, quando eu não produzo o gás carbônico e o metânico para mandar para a atmosfera, eu consigo ter uma energia limpa, e essa energia limpa, ela não traz tantos danos para a nossa terra, né? Esse aquecimento que vem acontecendo. E também o reflorestamento. Então, acontece aqui, ó, por causa do desmatamento, mas se a gente reflorestar, a gente consegue manter os gases do efeito estufa no nível que que seria ideal para que a Terra tenha um aquecimento de 14 graus, certo? Então, aqui tem um mapa do que é. Então, o que é? O Sol, ó, bate lá, e isso permite que tenha vida na Terra, ok? Então, o efeito estufa, ele é legal. Só que o que acontece é que, como a gente está produzindo muitos gases para mandar para a atmosfera, ele está aquecendo demais a Terra. Então, aqui, os principais gases, que foi o que eu falei para vocês, CO2 e CH4. Quem piora? O desmatamento, as queimadas, depósitos de lixos, queimas de combustíveis fósseis, ok? Quais são as consequências? O aquecimento global, como a gente falou, enchentes, alterações climáticas, o degelo das calotas polares e a desertificação, certo? E, para melhorar, investir em fontes de energia limpa e o reflorestamento, certo? Então, essa é a ação do efeito estufa. E aí, lá no Trilha de Aprendizagem, na página 122, tem um texto que fala o seguinte: ainda falando em energia, muitas fontes energéticas podem gerar, como produto do seu uso, a liberação de gases. Muitos desses gases poluem o ambiente e geram o aumento de um fenômeno chamado efeito estufa. Este fenômeno, que ocorre naturalmente, é importante para que exista vida no planeta Terra, já que sem ele o planeta congelaria. A gente viu lá, menos 18 graus. Contudo, o uso desenfreado de combustíveis fósseis, bem como a queimadas e criação de animais, aumentam a barreira de gases que promove o efeito estufa, fazendo com que mais calor seja retido na superfície da Terra, promovendo assim o aumento da temperatura do planeta. Observe os dados do governo federal sobre as emissões de gases do efeito estufa, por exemplo. E aí, na mesma página 122, vocês têm essa imagem. Só que aí eu peguei da internet porque eu achei do Trilha de Aprendizagem, não tá dando para ver muito. Então, aqui, ó, nós temos os gráficos, certo? E aqui, o que mais tem em relação às emissões dos gases do efeito estufa. Então, a energia, 33%. Processos industriais, 7%. Agropecuária, 31%. Mudança no uso da terra e florestas, 24%. Tratamento de resíduos, 5%, certo? Então, aqui é a porcentagem de cada um que emite gás carbônico e os outros gases também para o efeito estufa. E aí, aqui a gente coloca o compromisso voluntário do Brasil de redução. Então, a meta é de reduzir, colocar de 36,1 e ir para 38,9 em 2020, que seria esse ano. E aqui o gráfico, todos verdes, e aqui em 2020 não tá tão verde assim, não teve queda, entendeu? Ele teve aumento, ele ficou aqui em vermelho. E aqui, mais uma informação, que o limite de emissão em 2020 é de 2,068 milhões de toneladas de CO2. Então, em 2015, as emissões foram abaixo do compromisso voluntário. Então,
teria que estar abaixo, mas ainda não cumpriu. E aí tem uma continuação da mesma imagem lá de cima, emissões por setor, de acordo com o ano de 2005. Então, esse aqui faz bastante tempo, já faz 15 anos. Energia ficou 12% menor do que previsto para 2015. Mudança do uso das terras e florestas ficou 53% menor do que previsto para 2015. 19% menor do que previsto. E processos industriais 14% menor do que o previsto também. E aí tem duas perguntas para vocês responderem. Segundo o gráfico acima, qual setor produz a maior quantidade de gases do efeito estufa? Então, vocês vão utilizar este gráfico aqui. Quem é que usa mais para mandar emissões de gases? E aqui a questão 7 é uma opinião de cada um de vocês em relação a esse tema que nós falamos hoje, né? Como você acredita que o aumento do efeito estufa interfere na dinâmica do planeta? Certo? E aí amanhã eu passo a correção tanto de ciências quanto de matemática. E amanhã tem atividade referente à segunda-feira, tá bom? Muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição.